Senhor Jesus, olha que palavra linda que Deus tem para vocês hoje. O culto das 17 é como que é uma coisa, né? E eu quero dizer para você assim, quando Deus falou comigo nessa palavra, eu fiquei muito tocado, porque lugares que mudam a sua vida, eu fiquei pensando exatamente quando o texto que o Senhor nos trouxe, e foi mostrando exatamente a realidade disto, e Deus quer mudar a sua vida. E tem gente aqui nessa noite, que veio aqui, que está aqui, que disse assim: Deus fala comigo. Fica ligado, mas muito antenado. Se você tiver com o celular aí, se puder desligar isso daí, desligue, a não ser que você vá anotar as coisas, não é? Mas deixa eu te falar uma coisa, fica muito ligado, porque algumas revelações que Deus vai trazer aqui, elas vão vir direto do céu, e você tem que pegar. Tem que pegar. Se você pegar, aleluia. Se você não pegar, você vai ficar triste. Você vai dizer assim: pastor, repete. Eu não vou repetir. Por quê? Você quer ouvir a voz de Deus? Levante a mão. Então fica bem sintonizada. Bem sintonizado. O texto que nós vamos ler, que vocês vão acompanhar, ele se encontra em Ezequiel capítulo 37, versículos de 1 a 10, que diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Disse o profeta, respondendo: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, presta atenção, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Deixa eu falar uma coisa que Deus está falando para você. Tem coisas na tua vida que está em desordem, e Deus vai colocar em ordem. Preste bem atenção, já está recebendo. Assim diz o Senhor para você. Tem coisa na sua vida que está um caos, e Deus vai colocar em ordem. Ouça o que Deus está falando para você. Coisas na sua família vai se juntar, vai ser restaurado, vai se unir na sua casa, na sua família. Tem coisa na sua vida que foi destruída, e Deus vai fazer renascer algo novo. Presta atenção. Deus vai fazer nascer algo novo aonde foi destruído. Você queria ouvir Deus falar, Deus está falando. Ou você quer que eu desça daqui e vá até você? No primeiro culto, o Espírito Santo falou comigo assim: não faça isso. Sabe por quê? Porque Deus não envergonha as pessoas. As pessoas não precisam saber como está a sua vida, a sua casa, a sua família. É Deus que está falando com você.
Mas Ele vai continuar falando. Se você estiver antenado, você vai receber uma das palavras mais lindas de Deus nessa noite aqui. Mas pastor, já recebi, louvado seja Deus. Mas vai acontecer um barulho lá. Toca no teu irmão e diz, vai acontecer um barulho. Houve um barulho. Olhei, vou continuar o texto. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne. E depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, eles receberam vida, e se puseram de pé, e era um exército enorme. Eu vejo anjos do Senhor. Esses anjos que Deus está me dando a visão, são anjos guerreiros, porque eles estão com uma espada. Eu quero desafiar a igreja nessa noite. Essa semana, quero desafiar você, a igreja. Nós vamos jejuar e orar por milagres. De segunda a domingo, domingo vai ser o culto dos milagres. Agora deixa eu te dizer uma coisa, porque assim diz o Senhor. Se você ouvir a minha voz, os milagres vão estar acontecendo durante a semana. Preste bem atenção no que Deus está falando com você. Deus destacou anjos de guerra, que vão remover obstáculos, que vão desfazer coisas que foram levantadas na tua vida, para que o milagre aconteça. Você acredita nisso? Vou voltar. Porque esse texto que está aqui reflete um contexto da época. Qual era o contexto? O contexto é que o povo havia se afastado de Deus e estava sofrendo. O povo estava oprimido e o povo estava numa terra que não era a terra deles. Estava escravizado. O povo estava infeliz. O povo se sentia oprimido. E Deus então faz algo poderoso e que hoje Ele traz aqui para mostrar para você. Foi nesse contexto, nesse quadro completamente adverso, que Deus toma Ezequiel, o profeta, e leva o profeta para um deserto. E nesse deserto, Deus mostra para o profeta um vale cheio de ossos secos, para esse profeta. E diante dessa realidade, Deus nos ensina algumas coisas poderosas. E o que Ele quer nos ensinar? Nós vamos aprender lugares que mudam a nossa vida. Se você quer ser mudado, Deus vai falar com você e você vai obedecer. Lugares que mudam a nossa vida, primeiro, são aqueles que Deus te conduz. A mão do Senhor estava sobre mim, olha o texto, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Veja, Deus o conduziu aonde? Para um deserto. E nesse deserto, Deus deu a visão para ele. Nesse deserto,
Deus mostrou para ele, num ambiente desfavorável, Deus o fez ver realidades que de outra forma ele não conseguiria enxergar. Um ambiente totalmente diferente. Isso me traz à memória o texto no deserto, quando Deus tirou o seu povo da escravidão. E qual era a promessa? Qual era a promessa? Eu vou levar meu povo para uma terra que mana leite e mel. Mas Deus conduziu o povo para um deserto. Presta atenção, querido. Aonde Deus te conduz, Ele quer mudar a tua vida. Por que Ele levou para um deserto e não direto para a terra? Porque Deus precisava mudar primeiro a vida daquelas pessoas para entrar na terra prometida. Primeiro Deus vai mudar a tua vida, vai moldar a tua vida, para você alcançar aquilo que Ele tem preparado para você. O que mana leite e mel, querido, só pode ser desfrutado quando você passa pelo lugar onde Deus te conduz. Por isso que a vida daqueles que seguem a Jesus não é uma coisa fácil. Não é. Porque todos nós que seguimos a Jesus queremos alcançar coisas maiores em Deus. Então, lugares que mudam a nossa vida são lugares onde Deus nos conduz. E onde Deus nos conduz, Ele quer moldar, Ele quer, na verdade, Ele tem um propósito de mudar a nossa vida e transformar a nossa vida. E Ele quer te conduzir, querido. Aonde, pastor? O deserto. Para onde que Ele levou Ezequiel? Para um vale. Puxa vida, para um vale. E no meio de quê, pastor? De ossos secos. Porque deixa eu te falar uma coisa que Deus está falando aqui comigo. Presta atenção nisso. É no deserto, é no vale, que você recebe revelação de Deus. E o que tem de gente que não gosta do vale, que não gosta do deserto, é uma barbaridade. Preste bem atenção. Deus se manifesta, e há pessoas que não conseguem ver a revelação de Deus. Por quê, pastor? Porque elas estão murmurando. Tem gente que Deus conduz para um lugar para mudar a vida dele, mas ele começa a murmurar. O ministro Jó falou aqui, no momento da fidelidade, ele falou que, ele citou um texto, uma frase de alguém que na verdade disse que aquele que murmura é como se estivesse intercedendo para o diabo, para o inferno. É uma realidade. Então preste atenção nisso. Onde quer que Deus o conduza, Ele tem o propósito de mudar a sua vida. Foi exatamente no vale. E Deus vai se revelar a você. Sabe, lugares que mudam a nossa vida são aqueles que te levam a ouvir a voz de Deus. Olha o texto. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Ouvir a voz de Deus. Você sabe por que muito crente não ouve a voz de Deus e ouve a voz do homem? Como o senhor sabe distinguir, pastor? O que leva o senhor a distinguir que uma pessoa ouviu a voz de Deus e ouviu a voz do homem? Porque quando uma pessoa ouve a voz de Deus, a vida dela se transforma. E tem muito crente que vem para a igreja e a vida continua a mesma coisa. Sabe por quê? Porque ele está ouvindo a minha voz, não está ouvindo a de Deus. Quantas vezes eu perguntei a Deus: Senhor, quantas mensagens vai ser necessária para que aquele povo mude? E Ele falava comigo: eles não estão ouvindo a minha voz, estão ouvindo a sua. Eles respeitam a sua autoridade, mas não respeitam a minha. Então você quer ouvir a voz de Deus?
É essa a dinâmica. Eu quero ouvir Deus falar comigo. Então, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Deus quer falar com você. O que mais Ele quer é falar com você. E Ele já falou aqui com você nessa noite. Talvez você não tenha pego, mas Ele já revelou a você. Ele já foi até você e falou. Amém?